puxando esse gancho disso que você falou agora, né, que é sempre o som que manda, muitas músicas você mesma que faz a composição. Você consegue compartilhar um pouco desse processo de composição de músicas? Cara, eu preciso viver, assim, pra fazer música. Eu preciso saber o que eu... né, preciso sentir muito, sou pisciana, né? Então tudo é um grande... tudo é uma grande emoção, assim. Então, desde o primeiro, quando eu comecei ali a ensaiar as minhas primeiras músicas, né? Tipo, compor e passar por esse portal do conflito e me expor, assim, compor pra mim, mostrar as minhas composições são sempre, tipo, um desafio pra mim. Tipo, parece que eu tô tirando a minha roupa na frente de um monte de gente, parece que tá todo mundo vendo todos os meus defeitos. Então, tipo, eu me respeito muito em relação à composição, eu demoro bastante, né? Tipo, segundo as pessoas, eu demoro muito pra lançar coisas e tal. Eu não acho que eu demoro, eu tenho o meu tempo que eu realmente preciso viver, assim, eu acredito que álbuns são como casas, ninguém consegue constrói uma casa da noite pro dia, ninguém escreve um livro da noite pro dia, então eu acho que um disco especificamente são os livros que você lê, são as viagens que você faz, são as conversas homéricas que você tem, né, com seus amigos, com as pessoas que você gosta, são os seus desafios, são os seus conflitos. Então, eu passei por muitos conflitos, né, tipo, aliás, todos nós passamos por muitos conflitos nos últimos anos. Eu lancei um disco no meio de um grande conflito coletivo, os meus conflitos pessoais acabaram eclodindo, então eu lanço um disco bem mais existencialista, que é como eu me porto, como eu me relaciono comigo mesma no dia a dia. Então, os meus processos criativos, eles partem daí, de contemplação. Eu sou muito contemplativa com a vida, muito questionadora, faço muitas perguntas que muitas vezes não tem nenhuma resposta. Converso com Deus, com o universo, com os santos, faço muitas perguntas, enfim. Então, às vezes vem uma melodia, eu guardo aquela melodia por muito tempo, aí vem uma palavra, às vezes eu divido com alguém, às vezes colaboro, gosto muito de colaborar, trabalhar em equipe, às vezes, enfim, são muitos processos diferentes, não tem regra. E você sente que a espiritualidade está com você sempre nesses momentos? A música é espiritualidade, pra mim não tem uma diferença, não tem diferença nenhuma em relação a isso, assim, a maneira como eu me comunico com a vida, e, assim, eu acho que é como a vida se comunica comigo. Até o presente momento, eu posso dizer que desde que a música entrou na minha vida como ofício, porque a música né? A música é tudo, a música que manifestou todas as coisas que existem. O som é o primeiro movimento físico universal, segundo as escrituras, todas as escrituras é o som. Então, desde que eu reconheço que o meu ofício profissional seria a música e tal, eu venho aprendendo coisas, né? A música vem me ensinando, me apresentando pessoas, conceitos, fundamentos, enfim, através dos meus amigos musicais, né, também chegam novas formas de pensar a vida, novas formas de me educar, de me deseducar, de desaprender coisas que estão muito estáticas na nossa cabeça. Então, tipo, eu acho que se tem um Deus de verdade na minha vida, assim, um Deus, uma deusa na minha vida, essa deusa é a música mesmo, a maneira como, de todo modo, eu tô sempre aprendendo coisas que podem não ter nada a ver com música, mas sempre é trazida através da música pra minha vida. São sempre as referências pessoais, né, que levam a esse processo. E ainda falando de criação, eu não vou lembrar que veículo que era, mas você tinha dado uma entrevista e você comentou que já tinha começado a pensar no seu próximo álbum de estúdio. Então, arrisco a perguntar o que a gente pode esperar de você em termos de novos projetos. Xênia, o que você pode esperar de você de novos projetos? Eu tô manifestando o meu próximo álbum, né? E isso tem a ver com uma série de coisas atuais e antigas. Estou começando a me movimentar para isso, entrando no estúdio. Acabei de montar um home studio na minha casa, enfim, para não precisar ficar saindo, né? Tipo, acho que depois da pandemia eu também fiquei um pouco mais ensimesmada, assim, e percebo que eu sinto muito mais prazer em estar na minha casa e trazer, né, tipo, quem quer que seja para minha casa do que estar fora de casa e tal. Então, os processos todos melódicos, de letra, acionamentos de todo tipo de gente que eu gostaria de estar próxima agora, os assuntos, né? Eu tenho um projeto agora recente, que é um show de voz e piano em homenagem a uma trilogia da Bell Hooks, que chama Tudo Sobre o Amor. Então, eu fiz uma reunião de canções da música brasileira e também da música mundial,
contemple nessas elucubrações da Bell Hooks a respeito do amor, que é um assunto que sempre foi muito caro a mim. Eu sempre fiquei ali, tipo, achando que eu não sabia falar de amor, ou que talvez no tempo que a gente vive hoje, nessas esquizofrenias todas, não fosse mais apropriado falar de amor. E fazendo essas meditações todas, estudando e tudo mais, e me respeitando especificamente, acho que não tem nada mais genuíno do que você falar daquilo que fala mais alto ao seu coração, assim. Então eu tenho estado muito inclinada a falar de amor atualmente, assim. É o que eu posso dizer agora. Ai, coisas confidenciais. Mas, nossa, esse livro é sensacional. É incrível. Eu amo É incrível. E ainda sobre os projetos, né? Você tem ainda, eu digo, em questão de sonhos, não só projetos, mas sonhos, metas que você gostaria de listar. Você esteve recentemente numa turnê na Ásia, acho que foi pro Japão, se não estou enganada. Sensacional. Tem algum lugar ou algum evento que ainda está nessa lista de artista, de sonhos ou metas? Nossa, como eu falei lá atrás, assim, eu percebo que eu posso estar nos lugares, né, que eu posso habitar outras dimensões, porque a música me mostra, assim, eu sempre tive um sonho, por exemplo, falando a respeito do Japão, eu sempre tive um grande sonho de infância, de conhecer o Japão. Eu sempre soube que eu conheceria o Japão de alguma forma, assim como eu amo Nova York. É um lugar, assim, que mexe muito com a minha cabeça, criativamente, amplia muito as minhas referências sobre o que é possível, né? Então, tipo, esse ano 2024 eu comecei o ano indo para Paris, em abril eu estava no Japão, agora acabei de voltar dos Estados Unidos, então eu fico imaginando assim que o mundo é um grande terreirão, assim, onde a nossa mente sempre, eu falei isso para os meus amigos esses dias, que toda vez que eu vou para algum lugar, é quase como se eu estivesse desbloqueando uma parte da minha mente, assim, uma parte que eu não conhecia, que eu tinha uma leve ideia, ou que eu tinha um desejo de conhecer. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu desbloqueei uma dimensão da minha mente. E aí você vai se maravilhar com aquele lugar, né? Você vai se surpreender com o que aquele lugar pode te proporcionar. Então, durante esses dias, por exemplo, em Nova York, eu ficava o tempo todo conversando com a cidade, querendo saber o que ela queria me mostrar, já que ela tinha me atraído até lá, né? Então, existem muitas coisas que eu não faço a menor ideia, que eu quero, eu só descubro que eu queria quando eu nem sabia que eu queria isso, eu nem sabia que eu sonhava isso. Profissionalmente, assim, eu tenho muitos desejos, assim, de gravar com pessoas que eu admiro, de ainda expandir mesmo as possibilidades, né? Eu sou uma cantora que vim da Bahia em 2004 para São Paulo, com minha cabeça cheia de sonhos, abri os portais da minha vida através, por exemplo, da moda. Naquele primeiro momento ali não rolou muito, tal, e a música veio e me abduziu mesmo, assim, me tirou de uma dimensão, me colocou numa outra com muito mais chances de expansão mesmo. Quando eu falo de expansão, não tem nada a ver só com a terceira dimensão. Tem a ver com expansão de consciência mesmo. E aí, todos esses desdobramentos, toda hora eu tô num lugar e falo, gente, como é que eu vim parar aqui? As experiências com os Grammys mesmo, tipo, ter ido a primeira vez. Eu tenho uma foto dessa primeira vez lá na minha parede, eu olho e falo, gente, como eu era inocente. Eu ainda me sinto muito inocente, mas eu ainda era muito inocente, assim, tudo era, nossa, meu Deus, que incrível. Dessa vez eu já fui um pouco mais consciente, mas ainda assim, todas as vezes que você vai de novo ao mesmo lugar, outras coisas novas vão se apresentar para você. Você vai conhecer pessoas, tipo, conhecer a Rosalía, sabe? Essas pessoas são muito admiradas e você não estava pensando que isso era uma possibilidade antes, né? Então, eu desejo mesmo que o poder disso que eu faço cresça cada vez mais e que me mostre ainda mais que ainda é possível, assim. O caminho seja trilhado. O Pai Rodney tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: que Exu te deu o que você pediu, o que você esqueceu de pedir. Geralmente o que eu esqueci de pedir é mais legal do que o que eu pedi. Então eu não fico pedindo nada, não. Eu só agradeço por tudo até aqui, todas as chances, as oportunidades que eu já tive de mostrar meu trabalho, de me comunicar com as pessoas, de me conectar, de trocar energia, de expandir minha energia. E se isso ainda for possível, né? Se isso ainda for necessário, eu quero crescer cada vez mais, obviamente. Quero cantar com um monte de gente legal, em palcos cada vez maiores, ganhar prêmios. Mas mais do que isso, eu quero realizar mais trabalhos, que fazer outro disco. Perfeito, perfeito. Mas eu penso exatamente dessa forma. Às vezes você pede muito uma coisa e aí não acontece. Depois você olha pra trás e fala, que bom que isso não aconteceu, né? Quando os maiores estavam ali. Eu fico pensando isso às vezes. Eu já sofri muito, como pisciana, por exemplo, a mente do pisciano é meio descontrolada, né? Então,
eu já tive uma fase, assim, que eu queria muito uma coisa, que eu assim, uma certa obsessão por uma ideia fixa, né, tipo, sobre determinados assuntos, e aquilo não acontecer naquele momento, não acontecer, ou se acontecer, não era a sensação, sabe, tipo, é tudo uma grande alquimia, acontece, mas não era bem o que você imaginava, tudo aquilo que você projetou, o lugar, as pessoas que estavam envolvidas, tudo isso não foi tão legal. Tipo, você realizou aquilo, mas não foi tão legal. Em termos de playlist, né? Você vai colocar ali na sua playlist de acontecimentos. Ah, beleza, você fez isso, mas emocionalmente, às vezes você não estava bem. Eu tive em Nova York em 2020, véspera da pandemia. Acho que talvez eu estivesse sentindo um pouco esponjona, pisciana, que ia rolar algum bafo. Global, eu tava muito mal, assim, na cidade, e muito mal num momento super especial, assim, eu fiz Joe's Pub, que é uma casa de jazz que tem em Nova York, meio Blue Note também, mas uma coisa mais local, fiz Kennedy Center em Washington, saí no New York Times, aconteceram tantas coisas legais e eu não estava nem um pouco bem, assim, então eu sempre penso que é melhor não projetar. Agora eu vivo mais num lugar de gratidão, porque eu tenho muitas coisas para agradecer mesmo, muitas mais do que eu imagino até. Eu confio no trabalho, assim, me colocar à disposição do trabalho, me dar o meu melhor no trabalho, me conectar com tudo que está à minha disposição e além, e deixar o desdobramento daquilo que foi feito, contar com as equipes todas, né, e deixar tudo fluir do jeito que tem que ser. Melhor do que ficar desejando. Desejar às vezes dói. Perfeito. E você mencionou que nessas oportunidades que você teve de ir pro Grammy, você encontrou várias figuras que você admira. Tem alguém em específico que você ainda gostaria de colaborar? Algum nome, assim? Nossa, muita gente. Tem um artista que eu gosto muito, chama Sampha. Acho ele o máximo. Tem a Age Oasis, maravilhosa, que acabou de vir para o Brasil, fui para Nova York, visitei ela, conheci a família dela, a bebezinha dela maravilhosa. Grandes nomes, como Solange Knowles, enfim, vários artistas que eu admiro, assim, entre outras. Artistas brasileiros, como o Seu Jorge, eu amo o Seu Jorge, tô doida pra fazer alguma coisa com ele. Enfim, é muita gente, muita gente. Tem muita gente mesmo. E puxando esse gancho também que eu tava falando de eventos, você recentemente subiu aos palcos do Rock in Rio, você tava no palco Sunset, né? Sim. Lua de Luna? Lua de Luna. Você consegue compartilhar um pouco com a gente como é que foi subir aos palcos? Você tinha ido já em 2019, mas como é que foi subir novamente? Olha, foi bem emocionante, mas foi diferente, né? Em 2019, tudo que é a primeira vez e você não, como a gente estava falando ontem, ou como a gente estava falando antes, tudo que a gente faz pela primeira vez, quando você não imagina que é possível estar naquele lugar, cria-se um monstro dentro da sua cabeça imenso, né? E às vezes isso pode até te atrapalhar a sua performance. Então, na primeira vez, quando eu fui participar do Rock in Rio, para cantar com o Seal, que é um artista global, um ícone, inclusive com um gênero muito dele, né? Ele tem uma característica muito própria, assim, a assinatura musical dele é muito única. Criou-se um grande monstro na minha cabeça, eu tinha que cantar em inglês, isso era, né? Tipo, meu inglês naquele momento não era tão firme assim, então toda a expectativa teve uma comoção muito grande, muita entrevista, muita coisa. Então, tipo, aquilo que é a coisa mais importante, que é subir no palco e fazer aquilo que você tem que fazer, às vezes fica invertido, né? Mas foi incrível, assim, foi uma profusão energética pra mim, assim, eu acho que eu catalisei muitas coisas que vieram acontecer depois, naquele momento, assim, porque eu senti muito, assim, a presença universal, assim, tipo, de olhar, ficar acordada naquela situação e olhar para aquela multidão, assim, o show foi mais ou menos às 8 horas da noite, e eu olhava pro lado, tava o Seal, olhava pra frente, tinha 60 mil pessoas, sabe, tipo, tudo, e eu imaginava, nossa, tem 120 canais, tudo isso, assim, até a hora de entrar no palco, e tudo aquilo desaparecer e se entregar de fato ao som mesmo, né? Então aquilo foi magnífico. Dessa vez, com a Lued, eu já tinha essa experiência, né, de ter ido a primeira vez, e eu tava muito nessa sensação de, eu quero muito apoiar ela, porque era o momento dela, né, tipo, eu tava ali como convidada e já tinha passado pelo portal da ansiedade, de ficar criando monstros. Então fui lá me divertir, fui cantar Pra Que Me Chamas, que tá completando 7 anos agora em setembro, que é uma música que abriu todos os caminhos para mim, junto com o meu álbum, né, meu primeiro álbum. Então foi uma experiência única também, muito diferente da primeira, e eu acho que a coisa mais emocionante é
Poder colaborar com ela, depois desse ano que a gente teve, né, com a música da novela, que a gente estava na novela Renascer, na abertura da novela, e sermos duas artistas baianas que estamos aí diferentemente, cada um no seu caminho, criando desdobramentos para, né, para cada uma criando sua narrativa artística, mas ali naquele momento tá no palco de um dos maiores festivais do mundo para celebrar nossas potências e celebrar essa Bahia que é completamente diferente hoje em dia, né? O que a Bahia produz dentro e fora da Bahia, essa multidimensionalidade que a Bahia é capaz de produzir, porque eu saí da Bahia em 2004 com 16 anos e criei uma outra Bahia, sabe, para mim, assim, através dos meus discos e tal. Então, naquele momento eu estava muito feliz, assim, de poder concretizar, né? Tipo, o primeiro foi uma eclosão e parece que essa segunda vez foi uma concretização, assim, uma manifestação muito bonita das nossas referências, das nossas identidades, né? Eu acho que é isso, assim, um momento de felicidade muito grande.